Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. E Deus tem algo para as nossas vidas essa noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. E abriram-se todas as portas, e foram soltas as correntes de todos os presos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Esse trecho da palavra de Deus é muito exposto em mensagens, em pregações. Geralmente se fala sobre a questão da fé de Paulo e Silas, sobre a luta que eles estavam passando, mas essa luta não faz com que cesse neles o desejo de adorar a Deus, de louvar o Senhor. Quarta-feira passada, no culto de oração, nós substituímos o momento da oração por um momento de adoração. A leitura bíblica daquele dia, Jesus Cristo ensinava a mulher samaritana que já havia chegado a hora dos verdadeiros adoradores adorarem o Pai em espírito e em verdade. Esse tempo já chegou, igreja do Senhor, dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. E assim, aquele que tomar essa atitude, como eu preguei quarta-feira, de se tornar um verdadeiro adorador, alguém que adore a Deus em espírito e em verdade. E eu quero lhe dizer que adorar a Deus não é apenas no momento em que o louvor está ministrando, não é apenas no momento em que você está louvando, abrindo a sua boca com louvores, mas você adora a Deus com o seu bom testemunho, você adora a Deus com as suas ações, você adora a Deus com as suas decisões. E o Pai procura essas pessoas. No meio de mais de 7 bilhões de seres humanos sobre a face da terra, o Pai continua olhando e procurando os verdadeiros adoradores. Então eu não vou falar hoje à noite sobre a adoração de Paulo e Silas. Eu não vou falar sobre as ações, sobre as atitudes de Paulo e Silas. O que Deus colocou no meu coração para falar com você, igreja do Senhor, com você, meu irmão que está aqui essa noite, com você, visitante, com você, minha irmã, não é sobre a ação, as atitudes de Paulo e Silas, mas as atitudes do carcereiro. O que aconteceu com esse homem? Provavelmente um homem rude, provavelmente um homem iletrado, sem letras, sem estudo. Carcereiros eram homens rudes, eram homens grossos, eram homens sem educação nenhuma, porque distante do que se acontece hoje, não se pensava e não se falava em direitos humanos. Prisioneiros eram tratados como verdadeiros prisioneiros, bandidos. Não mereciam cuidado, não mereciam atenção, não mereciam atitudes de educação. Naquela época era assim, eram tratados como verdadeiros animais. E não se colocavam pessoas educadas, não se colocavam pessoas finas para serem carcereiros. Eram as pessoas mais grossas possíveis, homens rudes, com muita força, para contornar toda e qualquer situação, para bater, para ferir. Mas o que nós observamos nas atitudes desse homem, desse carcereiro, que a Bíblia não fala o nome, mas traz algumas informações. Por exemplo, fala que esse homem tinha família, que esse homem era um pai de família.
Esse homem, irmãos, a atitude dele que mais me chama a atenção, e é o tema dessa mensagem, foi que ele levou salvação para a sua casa. E aqui nós temos vários homens. Aqui nós temos vários cabeças de famílias. Aqui nós temos vários candidatos a cabeças de família, porque aqui tem jovens solteiros. Quando esse homem se vê em uma situação em que todas as portas da prisão estavam abertas, e todos os grilhões haviam sido abertos, os presos estavam soltos, ele saca da espada para se matar, porque ele sabia que todos aqueles presos estavam debaixo de sua responsabilidade. E se houvesse uma fuga em massa, como ele havia pensado que já havia existido, nada mais restava para ele senão a morte. E por isso ele saca da espada para se matar. E quando Paulo brada dentro daquela prisão, que ele não fizesse aquilo porque todos estavam ali, esse homem, ele é tomado pelo sentimento de temor a Deus. Ele é tomado pelo sentimento de reverência a Deus. E não reconhecendo muito bem o que era isso, sem entendimento, ele acaba se prostrando aos pés de Paulo e Silas. Porque se diz a Bíblia que todos os presos estavam ouvindo aquele louvor, se diz a Bíblia que todos os presos estavam ouvindo aquelas canções de louvor e adoração a Deus, com certeza o carcereiro também estava. E a atitude desse homem, mesmo sem entendimento nenhum, de levar a salvação para a sua casa, muitas vezes vai gerar em nós, que temos entendimento, o corar de vergonha. Porque às vezes não nos comportamos dessa forma. Não levamos salvação para a nossa casa. Sabe, quando se fala em salvação, logo nós pensamos na vida eterna. Quando se fala em salvação, logo nós pensamos nesse estágio de transição da morte do físico para a vida espiritual eterna no céu. Mas eu quero lhe dizer que nós homens, e não pense que essa mensagem é só direcionada aos homens, essa mensagem é direcionada às famílias, e aqui existem famílias congregadas nesse momento. E às vezes o que acontece conosco é que nós, por pensarmos que salvação diz respeito apenas à vida eterna, nós deixamos de conduzir nossa família em atitudes de pessoas salvas em Cristo Jesus. Você está me entendendo? O jovem que é cristão, o jovem que professa a fé em Jesus Cristo, o adolescente, o pré-adolescente, a criança, ela tem que andar, a criança, o pré-adolescente, o adolescente e o jovem, tem que andar como salvo em Cristo Jesus. O pai, o cabeça do lar, tem que andar como salvo em Cristo Jesus. A mãe, a disjuntora, mulher sábia que edifica a casa, tem que andar como salva em Cristo Jesus. Isso é levar salvação para dentro de casa. E não apenas um pensamento de que eu sou salvo, o meu nome está escrito no livro da vida. Porque se não tivermos atitudes de salvos em Cristo Jesus, o nome no livro da vida é riscado. Esse homem levou salvação para dentro da sua casa. Ele teve atitudes de quem queria ser salvo.
E o carcereiro, versículo 29 diz: pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo. Quanto tempo faz que nós não trememos na presença do Senhor? Porque, meu irmão, se você não entende o que aconteceu aqui, não foi um simples terremoto que abalou os alicerces daquela prisão. Foi simplesmente a presença de Deus emanada através dos louvores de Paulo e Silas. E quantas vezes nós estamos diante de momentos especiais de louvor e não tomamos a atitude de tremer na presença do Senhor? Olha, não é brincadeira não, viu? Eu já preguei sobre isso há um tempo atrás, não me lembro quando, mas a Bíblia fala, preste bem atenção, que até os demônios creem em Deus e tremem na presença dEle. E às vezes nós, os salvos, levamos a vida na presença de Deus de qualquer forma, não trememos. Olha o carcereiro, todo trêmulo. Esse homem, ele sentiu o poder de Deus, ele sentiu a presença de Deus, ele sentiu o peso ali da glória de Deus, e ele se treme todo para se aproximar de Paulo e Silas. Esse homem, que era marido, viu a necessidade de salvação pessoal. Você que é marido, já se conscientizou que você tem que andar como salvo em Cristo Jesus? É pessoal. Ele viu a necessidade de salvação para a vida dele. E no versículo 30, ele pergunta para Paulo e Silas, então tirou-os para fora dizendo: senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? Ou o que é necessário para eu me salvar? Maridos que estão aqui presentes, já fizeram essa pergunta para Deus? O que é necessário para eu me salvar? Esse homem, eu repito, viu a necessidade de uma salvação pessoal. Você jovem que está me assistindo da sua casa agora, e você jovem que está no culto presencial agora, você já fez essa pergunta para Deus? O que é necessário para eu me salvar? Ou será que você está se deixando levar pelas influências, e eu digo mais, más influências dos amigos, das amigas? Salvação é pessoal. Nós ouvimos isso desde que alguém nos pregou o Evangelho. O que é necessário para eu me salvar? Ele estava vendo a necessidade pessoal de salvação. E todos nós precisamos, igreja do Senhor. Todos nós precisamos nos conscientizar que salvação é pessoal. Salvação é pessoal. Salvação é pessoal para o pré-adolescente, salvação é pessoal para o adolescente, para você jovem, salvação é pessoal para nós os adultos, é pessoal. O nome escrito no livro da vida do seu pai não vai gerar o seu nome escrito no livro da vida. O nome escrito no livro da vida do seu filho não vai preservar o seu nome escrito no livro da vida. É pessoal. Mas enquanto nós pensamos na nossa salvação pessoal, Deus, ele tem um pensamento ainda além. Ele não quer apenas uma salvação pessoal. Ele quer uma salvação familiar. Então, quando esse homem, no versículo 30,
vê a necessidade de uma salvação pessoal e pergunta: o que eu devo fazer para me salvar? Fecha aí seus olhos. Fecha seus olhos. Faça essa pergunta: o que eu preciso para me salvar? Que o Espírito Santo te conceda a resposta. Pode abrir os seus olhos. Francimar, cadê você? Então, de repente, você vê a necessidade, preste atenção aqui, de salvação pessoal. E você tem que buscar realmente salvação pessoal. Mas enquanto esse homem perguntava o que eu preciso para ser salvo, a Paulo e Silas, provavelmente os dois estavam juntos. Olha o que é que Deus usa. Olha como Deus vai usar Paulo e Silas para responderem a esse homem. Versículo 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que versículo citado pelos cristãos evangélicos. Que versículo lembrado pelos cristãos evangélicos. Atos 16:31, responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Deixa eu falar algo para vocês que estão aqui essa noite. Nós sabemos que em tempo de pandemia, que já dura mais de um ano, se tem uma coisa que o ser humano, isso é no planeta Terra, eu acredito, que tem acesso à internet, usa para passar tempo, são as tais das redes sociais. Rede social quer dizer uma rede de pessoas que têm um contato pessoal, mesmo que distantes. Mas vem aqui, raciocine comigo, você que é pai, você que é mãe. E Paulo e Silas foram usados por Deus para dizer àquele homem que tinha família: não basta você ser salvo. Você tem que ser salvo e tem que ser salvo a sua casa também. Aquele homem vai conduzir esses dois homens à sua casa, à sua família. Vai apresentá-los à sua esposa, aos seus filhos. Nós que somos pais, que estamos recebendo de Deus essa noite, que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, será salvo nós e a nossa casa. Quer dizer, você marido, você esposa, não se conforme apenas com a sua salvação, busque a salvação para os seus filhos também. Nós sabemos com quem os nossos filhos estão se relacionando nas redes sociais. Nós sabemos o que os nossos filhos estão praticando nas redes sociais. Nós, os pais, temos conhecimento do que e em que os nossos filhos estão sendo influenciados nas redes sociais. Então, como é que nós vamos levar a salvação para a nossa casa desse jeito? E você, jovem, que está aqui assistindo esse culto pela televisão ou presencial, que tipo de salvação você está levando para a sua casa? É para meditar.
Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus estava dizendo para aquele homem: eu me alegro com a sua salvação, mas eu quero me alegrar muito mais que a sua casa também seja salva. Deus, Ele está me direcionando. Eu bem que podia trazer essa mensagem num tenda do encontro, o culto. Você jovem que se esconde na calada da noite, no fone de ouvido, para o seu pai não ver a conversa que você está tendo, não está vendo e não está ouvindo o seu pai terreno. Deus, Ele não dorme. Preste atenção na sua vida. Deus não dorme. Não adianta apagar a luz do seu quarto e colocar o celular embaixo da coberta para o seu pai não ver a luminosidade pela frecha da porta. Porque para Deus não há coberta, não há escuridão. Deus vê e escuta tudo. Deus viu a necessidade da salvação familiar. Porque Deus sabe os laços de amor que tem na família. E Deus um dia quer juntar as famílias no céu. Será que você já atinou no Antigo Testamento, quando um homem de Deus ia ser recolhido ao céu, chamado por Deus, que frase era dita? Quem se lembra? Foi recolhido aos seus pais, juntou-se aos seus pais. Isso fala da genealogia, aqueles que estavam indo para o céu, e lá no céu iam se juntar. Não pense que lá no céu será como as famílias aqui, né? Morre o pai, morre a mãe, e daqui a pouco está a família dentro de uma mansão. Cada um vai receber uma mansão celestial. Mas o desejo de Deus é que o homem se salve, não apenas ele, mas sua família também, sua casa também. E olha, independente de ser o pré-adolescente, o jovem ou o adulto que leva maldição para dentro da sua casa, está levando maldição para dentro da sua casa. Pessoas vão pagar preço que não deveriam pagar. Então, enquanto aquele homem viu a necessidade de salvação pessoal, Deus usa Paulo e Silas para fazer ele pensar além, na salvação familiar. No versículo 32 diz a palavra de Deus, irmãos: então eles lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Olha, tem famílias que recebem a palavra do Senhor por completo aqui nessa igreja. Nós temos alguns irmãos que são membros de uma mesma casa, de uma mesma família. Paulo e Silas foram lá e pregaram a palavra do Senhor para aquele homem e para todos daquela casa. E tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, então logo foi batizado ele e todos os seus. Quem já foi batizado aqui, levante a mão. Levante bem alto. Quem já foi batizado? Os que não foram é porque ainda não têm idade, mas serão um dia.
ou porque ainda não tiveram o tempo de preparação com o discipulado e aula do batismo, mas vão passar por isso um dia. Aquele homem não apenas foi salvo, mas levou salvação para sua casa. Não apenas foi batizado, mas viu toda a sua casa ser batizada. Quem se lembra e pode relembrar comigo os 4 estágios da vida de Cristo que aconteceram conosco através do batismo? Vamos lá? Aula de batismo, para relembrar. Eu vou falar e vocês falam bem alto. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Você ainda continua andando como salvo? A velha criatura continua morta, enterrada? Será que você tem vivido uma nova vida em Cristo? Será que quando Cristo voltar, você sobe com Ele? Salvação para mim e para minha casa. Salvação para ti e para a sua casa. O carcereiro, versículo 34. Levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa, e na sua crença em Deus, vamos ler esse trecho comigo, todos juntos? O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa, e na sua crença em Deus, guarde isso, na sua crença em Deus, vou repetir, na sua crença em Deus, em que você tem acreditado. Continua guardando a crença em Deus, na palavra de Deus, ou está passando a crer naquilo que pessoas que não temem a Deus já te fizeram passar a pensar? Não se esqueça, Igreja do Senhor, não nos esqueçamos da palavra de Deus. Isso é para mim, é para ti, é para nós. As más companhias corrompem os bons costumes. Está perturbado? Está em dúvida? Está começando a naufragar na fé? Analise se não é as más companhias. Ô pastor, mas a gente está vivendo um tempo de isolamento social. Nunca se teve tão junto quanto agora. À distância. O carcereiro levou-lhes à sua casa, pôs-lhes a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Irmãos, se tem algo que tem que continuar gerando alegria, é a crença em Deus. É o acreditar na palavra de Deus. É o padecer pelas provas de obedecer a palavra de Deus. Porque obedecer a palavra de Deus não é fácil. Não é fácil obedecer a palavra de Deus em tempos como que nós estamos vivendo, Igreja do Senhor. Satanás sorrateiro que é, preste atenção nisso. Satanás sorrateiro que é, entrou nas casas. Não através de uma presença humana, mas através da comunicação que se expandiu como nunca nesse tempo de pandemia e isolamento social. Satanás roubou a mente de pessoas que cresceram no Evangelho. Satanás roubou as atitudes cristãs de pessoas
que se esqueceram que suas más atitudes desonram seus pais e suas mães. E se alguém quiser viver longo tempo sobre a face da terra, honre pai e mãe. É a Bíblia que me ensina. Satanás roubou a mente e a fidelidade de maridos que estão cometendo adultério virtual através das redes sociais. Satanás roubou a fidelidade. Satanás tem roubado a santificação de jovens que têm se entregado à pornografia virtual, à prostituição virtual. Então, irmão, se tornou mais fácil para Satanás. Concordam comigo? Esses dias eu recebi um testemunho de um pregador da palavra de Deus, que nesse tempo de pandemia, a esposa começou a notar ele cada vez mais distante da palavra de Deus, da Bíblia. Culto online ele já não assistia, e acabou descobrindo que esse jovem pregador da palavra de Deus estava entregue à pornografia. E o homem já não quer mais se relacionar com a esposa, porque está encontrando satisfação sexual naqueles tipos de atitudes e encontros virtuais. E começou a cobrar da esposa as mesmas práticas. E a família está se destituindo. O casal está se separando. Então abra o teu olho, igreja do Senhor. Salvação para nós e para nossa casa. Não podemos pensar que porque estamos de pé, está tudo bem. Como estão os nossos filhos? Como estão os pais? Salvação para nós e a nossa casa. Vou repetir o versículo 34. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A alegria da salvação, se você perdeu, você tem que buscar ela de volta. Alegria em ser contado entre os salvos. Alegria em ter o nome escrito no livro da vida. Satanás tem colocado na cabeça de homens e mulheres jovens de Deus que a vida acaba sobre a face da terra. Estão voltando à falta de sabedoria e entendimento do passado. Eu já ouvi alguém dizer que não existe inferno, que inferno é aqui. Você já imaginou o que é que Satanás está colocando na mente das pessoas? Eu já ouvi frases que não tenho medo de ir para o inferno. É porque ninguém sabe. Há alguns que em sonhos, que em arrebatamento dos sentidos, dizem que viram o inferno, mas ninguém sabe realmente o que é o inferno. Porque a palavra de Deus me ensina, na parábola do rico e do pobre, que ninguém pode sair de lá para cá. Ninguém pode fazer essa transição de volta. Então não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com a salvação. A salvação é para mim, é para ti, é para as nossas famílias, é para a nossa casa.
Pais, busquem a salvação suas e dos seus filhos. Filhos, busquem a salvação suas e dos seus pais. Porque você não sabe, jovem que está aqui presente, como se comportará o seu pai e a sua mãe diante de determinada notícia sua. Você não sabe se a coisa pesará tanto na mente dele, no coração dele e dela, que ele vai naufragar na fé, ele vai se sentir um derrotado por não ter conseguido fazer você, jovem, continuar firme. Eu já vi pais que naufragaram na fé, por causa das escolhas erradas dos filhos. Versículo 31. É a base para essa mensagem. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Maridos, busquem a sua salvação, mas façam por onde as suas esposas serem salvas também. Pais, busquem a sua salvação, mas façam por onde os seus filhos serem salvos. Filhos, busquem a sua salvação, mas façam por onde os seus pais serem salvos. Amém?